Gente, eu decidi compartilhar uma palavra que eu tô muito impactada. Se chama O Julgamento Justo do Senhor. Tá em Ezequiel 33, para quem quiser ler. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas é muito forte. Muito mesmo. Quando você lê aqui, você começa a perceber que o que Deus faz pelo justo e pelo ímpio. E que muitas vezes a gente olha ímpio como uma pessoa que não está frequentando a igreja. Mas a impiedade, ela também tem acontecido dentro da igreja. A impiedade, ela também tem acontecido com pessoas que são frequentadoras, pessoas que estão fazendo até coisas na obra do Senhor. E por isso a gente tem que estar atento mesmo à nossa conduta, né? A salvação, ela é individual, então a gente precisa colocar um espelho e a gente precisa olhar e a gente precisa entender tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente fala, e a gente precisa dar conta disso no dia do Senhor. A gente acha que muitas vezes pertencer a Deus, estar diante de Deus, é algo que é assim, eu vou pegar ali e vou fazer coisas práticas, né? Vou só fazer o protocolo básico de seguir ao Senhor, mas não é isso que Deus tem nos chamado, sabe? Se você tá vendo esse vídeo, Deus já tá te dando um caminho a mais de entendimento. Ele fala assim, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E aí ele chama, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrerei. Por que morrereis, ó casa de Israel? Então ele tá pensando, por que vocês vão morrer, né? Eu tô te chamando pra vida. Aí ele fala assim, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Ou seja, a justiça do justo, a pessoa foi justa o tempo inteiro e no final decidiu abandonar tudo e sair desmiolando, fazendo aquilo que queria. Não vai apagar a transgressão. Aí fala, quanto à maldade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade, e nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Então ele tá falando assim, nem aquela pessoa que a vida inteira foi ruim, a vida toda foi ruim, e ela decidiu praticar a justiça, decidiu se converter dos maus caminhos, decidiu fazer o que é bom, ela vai ver salvação. Agora, uma pessoa que teve uma vida assim mais maravilhosa possível com o Senhor, se no final ela decidir se afastar de Deus, já era, perdeu a salvação, perdeu mesmo, assim, ela vai ser julgada, né, aqui, segundo essa palavra que a gente recebe. E porque o Senhor, ele é justo diante de todas as coisas, né? Então, a Bíblia também fala, para que vocês não fiquem aí confusos com a questão da salvação de Jesus, que assim, a Bíblia chama do convertei-vos. Conversão, né? Quando você converte do seu mau caminho, que você apaga a transgressão, que você sai disso, é você fazer assim, eu tô aqui no caminho da perdição e aí eu vou fazer um retorno, eu vou viver uma vida santa. Essa vida santa, assim, essa conversão que faz você viver a salvação de Cristo, né? Já não há condenação para os que estão em Cristo, para aqueles que estão firmados. Não é o que tipo assim, eu recebo o Senhor, agora eu vou viver minha vida porque é a graça do Senhor. Não. Tanto que ele fala assim, não usem da graça como motivo para que vocês pequem. Porque à medida que alguém vai conhecendo ao Senhor, a salvação, ela não é um selo protocolar para que você não perca nunca, sabe? Ela é um selo para falar assim, cara, você precisa se converter dos seus maus caminhos, você precisa acordar e viver. E aqui fala assim, também quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão e a justiça, se esse ímpio restituir o penhor e devolver o que havia furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando o mal, certamente viverá e não morrerá. Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, então certamente viverá. E aí ele fala, quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a maldade, morrerá nela, na sua maldade. E quando o ímpio se converter da sua maldade e praticar a retidão e a justiça, viverá por essas. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei a cada um de vós conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Então, gente, aqui não anula
o Novo Testamento, que também diz que nós seremos julgados por todas as nossas obras. Então, Deus, ele é capaz de restituir a nossa vida. Deus, ele é capaz de restituir o que for necessário pra gente. Mas nós precisamos entrar nesse lugar secreto com o Senhor, nos humilharmos. A gente precisa entrar nesse canto, né? E a gente precisa converter mesmo dos nossos maus caminhos. A gente precisa mudar a rota da nossa vida, mudar completamente a rota da nossa vida, e a gente precisa caminhar aí diante daquilo que o Senhor tem falado com a gente. Então esse é um aviso de Deus para nós, né? Com certeza, assim, a gente tem se encaminhado cada vez mais para o fim dos tempos, e esse fim dos tempos requer também de nós uma nova postura, uma nova conduta, porque a noiva prudente é aquela noiva que está preparada para o dia que o Senhor voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, por que ele fala pra gente sondar nosso coração, pra gente ir diante do Senhor? Porque, gente, a quantidade de pessoas que tem feito coisas erradas no off, achando que Deus não tá vendo, mas Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece os nossos pensamentos, e se a palavra fala que uma pessoa é capaz de adulterar, se ela tiver um desejo impuro na própria mente, imagina o que mais o Senhor não pode fazer, né? E ele é onipresente, então ele tá presente em todos os momentos, naquele secretinho ali, que você tá dentro do seu quarto, dentro do banheiro, as conversas do seu telefone, tudo que você anda fazendo, o Senhor conhece. E o que a gente precisa fazer? Primeiro, ir diante do Senhor, se humilhar, orar, pedir a Ele perdão, porque Ele perdoa e Ele anula todas as coisas. Eu até tava lendo aqui em Gálatas, deixa eu ver se eu anotei. Colossenses, mentira, que fala assim: e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Então é isso que ele faz quando a gente se converte, quando a gente muda a rota da nossa vida e a gente sai desse lugar de impiedade, de maldade. É isso que o Senhor faz com a gente, né? E aí, quando você entra nisso, você entra no lugar onde você começa a confessar seus pecados, você começa a se desfazer das mentiras que antes você fazia, você começa a enxugar mesmo o Instagram, o WhatsApp, as conversinhas paralelas, no trabalho, as amizades que não provêm do Senhor, e você começa a tirar. Aí sim vem a grande e reta justiça, porque tem uma parte aqui que falou muito a mim. Quando o ímpio se converter da sua maldade e praticar a retidão, viverá por estas. Ou seja, quando você se converte do seu mau caminho, você vai viver sobre a justiça e a retidão, entregando a Deus, devolvendo a Deus tudo aquilo que foi roubado antes. Tudo. Que antes você roubou, né? Onde você furtou de outras pessoas, defraudação de sentimentos, defraudação de vida, autodefraudação também. Quando você consegue restituir isso em vida, quando você toma essa postura de servo, de serva, aí sim você vai viver na retidão e na justiça de Deus, porque Deus é justo, tá? E ele é justo de Gênesis a Apocalipse, não tem uma divisão ali, não é porque Jesus veio que a justiça de Deus, né, deixou de acontecer. A justiça continua acontecendo, a gente só tem alguém que intermedia ali pra gente, mas só que o fato da gente conhecer Jesus não faz com que todos os nossos pecados eles sejam agidos aí, né, assim, feitos e desfeitos, porque como se a graça de Deus cobrisse tudo, absolutamente tudo. Fala que é a blasfêmia contra o Espírito. E o que eu tenho perguntado a Deus muitas vezes é o que é essa blasfêmia contra o Espírito. É todas as vezes também que a gente sabe o que o Espírito Santo tem nos mandado fazer e a gente não faz. A gente não se arrepende, a gente finge que não tá ouvindo. Isso também é a gente blasfemar contra o Espírito, a gente ignorar, né, o que o Espírito tem falado conosco e vivendo a doidada da nossa vida e ainda falando que nós somos do Senhor. Então é isso, gente. É essa palavra que eu queria deixar pra vocês. Ótimo domingo. Beijo.